Livro de 1 Samuel, capítulo 24, versículo 6 diz assim: E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é um ungido do Senhor. E com esta palavra, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Esta passagem do livro de 1 Samuel, capítulo 24, vai falar de uma atitude que Davi teve em relação a Saul. Neste momento, Davi estava sofrendo uma ferrenha perseguição de Saul contra a vida dele. Saul havia determinado que Davi, que antes era para ele como um filho, havia se tornado seu maior adversário. Deixou de lutar as batalhas contra os seus verdadeiros inimigos para querer lutar contra Davi e acabar com a vida de Davi. E Davi começou a fugir de Saul tanto quanto ele podia. E durante essa fuga de Davi, Davi conseguiu, por intermédio do nosso Senhor, muitos aliados. E lá na frente nós vamos conhecer como os valentes de Davi, homens que entravam na peleja para guardar a vida de Davi. E aqui neste momento, nesse versículo, Davi ele teve uma grande oportunidade de matar Saul. Saul estava perseguindo ele e foi parar dentro de uma caverna. E Davi, enquanto Saul dormia, conseguiu cortar-lhe um pedaço da sua roupa para mostrar que ele teve a oportunidade de fazer o mal a Saul, mas ele não fez. E os valentes de Davi, eles ficaram perguntando a Davi por que Davi não havia aproveitado aquela oportunidade de acabar com Saul, mas ele não fez. E Davi falou: ai de mim, se eu tocar em um ungido do Senhor. Com essa palavra de Davi, nós vemos o reconhecimento de Davi sobre a honra que estava sobre Saul. Porque Saul, de fato, era um escolhido, era um ungido do Senhor. Apesar do Espírito de Deus não estar mais com Saul por causa da sua rebeldia, ele continuava sendo um ungido do Senhor. E não cabia a Davi exercer justiça sobre a vida de Saul. Ao contrário, cabia a Davi honrar a vida de Saul, continuar honrando, porque outrora Saul havia honrado a vida de Davi. Então aqui mostra um princípio de honra, é algo estabelecido por Deus. Não se esqueça disso. Quem honra deve também honrar a vida de quem o honrou. E muitas vezes poderá passar pessoas pela sua vida que vai te honrar no início e que depois pode passar a te perseguir, e Deus permitir isso. Acontece, mas tudo é para a glória de Deus. Que neste momento você possa reconhecer, assim como Davi reconheceu, que não deve se tocar em um ungido do Senhor, porque a justiça só cabe ao Senhor ser feita, assim como aconteceu lá na frente. A justiça foi feita e não foi pelas mãos de Davi, porque Davi aprendeu o princípio da honra. E que nós também, com esse conhecimento, com essa palavra, nós possamos operar o princípio da honra nas nossas vidas e honrar quem já nos honrou e compreender que a justiça é Deus quem opera
na vida de quem quer que seja, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos essa palavra na nossa vida, Pai, que nós devidamente vamos honrar a vida de quem nos honra e que toda a justiça seja dada em tuas mãos, porque tu és o justo juiz, Pai. Que toda palavra que tenha se levantado para amaldiçoar as nossas vidas, o Senhor entre com a tua justiça para repreender aqueles que têm se levantado contra os teus ungidos, em nome de Jesus. Que o Senhor venha nos fazer crescer cada vez mais na graça e no conhecimento. Que o Senhor continue dando livramento aos teus filhos, ao teu povo. Que o Senhor, meu Deus, continue exercendo a tua justiça, o teu amor e a tua misericórdia com porções dobradas sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Fiquem bem, fiquem com Deus. Shalom.